Vamos lá, pessoal. Além disso, Wycliffe defendia também a crença na predestinação, antecipando os dois grandes vultos do protestantismo. Como em todas as demais críticas doutrinárias da Igreja Católica, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, as práticas defendidas por Wycliffe tiveram ressonância na organização social do período. O teólogo inglês era defensor da devolução dos bens eclesiásticos, devolver ao poder temporal. A igreja devolver, então continua, nomeadamente ao soberano, o que lhe garantiu uma aproximação com o monarca inglês Eduardo III. Esse cara tá inteligente, é sério esse cara aí, está querendo devolver, né? Então, muito bem. Entretanto, as práticas de Wycliffe, ainda mais abaixo na estrutura social do período, seguindo sua interpretação de que a salvação ocorria pela fé e de que a autoridade religiosa residia nas Escrituras, Wycliffe decidiu traduzir a Bíblia para o inglês. E aí nós temos uma tradução feita por ele. Essa ação iniciou uma nova prática de evangelização, ensinando camponeses e as camadas populares a ler para poderem conhecer e interpretar as Escrituras. Essa ação de evangelização foi realizada por um grupo de seguidores de Wycliffe, conhecidos como Lollardos, ou clérigos pobres. Muito bem. Paralelo ao início desse movimento, estouraram na Inglaterra as revoltas camponesas, em 1381, que ganharam o apoio de Wycliffe, porém, tal apoio o afastou da nobreza, que era alvo da ação dos camponeses. Mesmo com a declaração do apoio à revolta, não foi preso em razão de seu prestígio, porém foi obrigado a se retirar para uma paróquia em Leicestershire, onde morreu em 1384. Wycliffe influenciou posteriormente outros críticos da Igreja Católica como John Hus, Martinho Lutero e João Calvino. Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo, pré-reforma. John Hus, também conhecido como Ganso. John Hus nasceu por volta de 1370 de uma família camponesa que vivia na pequena aldeia de Husnik e ingressou na Universidade de Praga quando tinha uns 17 anos. A partir de então, toda a sua vida transcorreu na capital de seu país, excetuados seus 2 anos de exílio e encarceramento em Constança. Em 1402, ele foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém. Ali ele pregou com dedicação à reforma que tantos outros tchecos propugnavam desde tempos de Carlos IV. Sua eloquência, lembra disso aqui, eloquência? Um de cada vez, por favor, vamos lá, gente, um de cada vez. E aí? Oi? Eloquência, isso, falar bem, isso aí, eloquência. Muito bem. E fervor eram tamanhos que aquela capela, em pouco tempo, se transformou no centro de movimento reformador. Wenceslao e sua esposa Sofia o escolheram por seu confessor e lhe deram apoio. Alguns dos membros mais destacados da hierarquia começaram a encará-lo com receio, mas boa parte do povo e da nobreza parecia segui-lo e o apoio dos reis ainda era suficientemente importante para que os prelados não se atrevessem a tomar medidas contra o pregador entusiasmado. Em outras palavras, ele começou a pregar e começou a, de certa forma, fazer alguns pessoas que gostavam, outros ficavam receosos, porque aquilo que é falado, ensinado, a verdade, não são todos que gostam, principalmente quando toca em alguns pontos que pode atingir os grandes. Muito bem, vamos aqui. No mesmo ano em que passou a ocupar o púlpito de Belém, Hus foi feito reitor da universidade, de modo que se encontrava em ótima posição para impulsionar a reforma. Percebam, ele não é um reformador, mas já começa
haver um despertar. Nós estamos caminhando para a reforma, é isso? Caminhando para a reforma. Portanto, nós vamos ver, é uma fala dele, que diz que matam um ganso. Nascerá um cisne. Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. Quase 100 anos depois nasce Martim Lutero. Bacana isso. Né? Muito bem. Tá. Ao mesmo tempo que pregava contra os abusos que havia na igreja, Hus continuava sustentando a doutrina geralmente aceitas. E nem mesmo seus piores inimigos se atreviam a censurar sua vida ou sua ortodoxia. Eu vou tentar aqui. Ele criticava aquilo que estava errado, todavia, ele não se distanciava da igreja. Ele não era contra a igreja. Entende isso? Ele era contra algumas questões que ele entendia e percebia que estava errado. Ele era prática, né? Entendemos? O problema é que hoje nós vemos que são pessoas que batem na igreja, que falam mal da igreja. Isso é problemático. De fato, estou falando nos dias de hoje, né? Tem erros na igreja? Muitos. Talvez não da de vocês, na minha. Mas eu colega. Mas eu não posso falar mal da igreja. A igreja é de Cristo. Entende? Muito bem, vamos voltar para cá. Senão eu prego, eu não ensino. Muito bem. Diferente de Wycliffe, John Hus era um homem extremamente gentil e contava com grande apoio popular. O conflito surgiu nos círculos universitários. Pouco antes tinham começado a chegar a Praga as obras de Wycliffe. Um discípulo de John Hus, Jerônimo de Praga, passou algum tempo na Inglaterra e trouxe consigo algumas das obras mais radicais do reformador inglês. Olha que bacana. Olha a importância de se produzir, de se trabalhar. Ok? Quem sabe o Wallace? Os seus trabalhos que você está fazendo hoje, ou nos dias de hoje, daqui a pouco você não vai juntá-los, você vai fazer um livro. E esse livro influenciará a geração que vai vir, ou a nossa própria geração. Vamos lá? Será que eu profetizei aqui? Mas não é assim? Muito bem. Hus parece ter lido essas obras com interesse e entusiasmo, pois se tratava de alguém cujas preocupações eram muito semelhantes às dele. Mas Hus nunca se tornou um adepto de Wycliffe. Os interesses do inglês não eram os mesmos do boêmio, que não se preocupava tanto com as questões doutrinárias, como com uma reforma prática da igreja. Ele particularmente nunca esteve de acordo com Wycliffe tinha dito sobre a presença de Cristo na ceia. Ele não concordava com essa questão. E até o fim continuou defendendo uma posição muito semelhante à que era comum ao seu tempo, a transubstanciação. Ok? Então, os pré-reformadores, assim como depois nós vamos ver os próprios reformadores, eles não concordavam com tudo da posição do outro, ok? Então, o Wycliffe, ele bateu firme contra a transubstanciação. John Hus já nem mexeu nisso, ele não concorda. Isso aí. Ideias, né? Oi? São ideias, mundo de... São ideias, isso. Na verdade, o que a gente não, até hoje, a gente não pode se distanciar, dividir, é Cristo. Jesus é o Senhor. Acho que isso tem que ter em comum. Se alguém divergir, não concordar com isso aí, dá problema. Mas Jesus é o Senhor, é Deus Todo-Poderoso, 100% Deus, 100% homem, acreditou nisso aí, beleza. As outras questões a gente pode argumentar, pensar, refletir no campo do respeito. Ok? As doutrinas básicas da fé cristã temos que estar em concordância. As outras a gente pode discutir, né? Essas questões aí, só desculpa a interrupção. Sim, sem problema. Essas questões assim de ideias, por exemplo, igual você falou ali, um cria que era realmente o corpo de Cristo, o outro não, o outro era só uma representação, mas o Russo ali ele achava que era. Isso. Isso não vai muito, eu digo assim, no nosso tempo atual, até pouco tempo ali, que eu me lembro em época de criança,
eu tenho 45 anos, mas eu cria de Assembleia de Deus, então a gente via muitas coisas ali que eram passadas, pelos pastores. Por exemplo, se você não tomasse ceia, meu amigo, naquela época era uma coisa assim... absurda. Se você não fosse lá na frente, lá, confessar o seu pecado... Então são ideias, esse mundo de ideias em questões doutrinárias, sempre existiu, né? E sempre vai existir algumas coisas assim. Sim. A gente só tem que tomar cuidado para que a gente não se abra muito, né? Não fique muito elástico. Será que eu posso... Não sei se eu usei uma linguagem bacana. Por que eu estou falando isso? Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nós estamos numa chamada modernidade líquida. Tudo é muito volátil, tudo é muito frágil, as coisas passam muito rápido, então tem que vir outras coisas para superar aquelas, porque aquelas passaram e é tudo muito rápido. E esse pensamento, ele não é de A, B ou C, isso é de como um todo. E querendo nós ou não, isso adentrou a igreja, faz parte também da igreja. E aí a gente tem que tomar cuidado para que as doutrinas que são basilares da nossa fé também não se esvaia. Tem coisa que é inegociável. Por exemplo, o senhor citou a questão da ceia, eu respeito cada um, né? Eu ainda sou do pensamento de que, poxa, perdeu a ceia, não deveria. Não estou dizendo vai para o inferno, aquela coisa toda, mas a gente está muito, como eu posso dizer? Os extremos são sempre problemáticos. Vai para o inferno, pensamento de 45 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Tem nada a ver hoje. São todos dois problemáticos, no meu entendimento, né? Respeitando, lógico, não o pensamento de cada um. Vai para o inferno, não tem nada a ver. O bom é o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Entende? Nesse sentido que eu estou dizendo, né? Nesse sentido. Mas vamos voltar para cá. Tá. Bom, não se tornou adepto, ele particularmente nunca esteve, está muito bem. Na universidade, entretanto, as obras de Wycliffe eram discutidas, né? Os alemães se opunham a elas por uma longa série de razões, mas principalmente no que se referia à questão das ideias universais, que já discutimos anteriormente. Wycliffe era realista e os alemães seguiam as correntes nominalistas do momento. Os alemães tratavam os tchecos como um punhado de bárbaros antiquados, olha que problema aí, que não estavam em dia em questões filosóficas e teológicas. E por isso não adotavam o nominalismo que estava na moda. Agora as obras de Wycliffe vinham em socorro dos boêmios, mostrando que muito prestígio na Universidade de Oxford, um famoso mestre tinha defendido o realismo, e isto em data relativamente recente. Então nós vamos tocar nisso aí, nominalismo, realismo, tudo isso a gente vai tocar, tá bom? Muito bem. Tem que voltar até a canetinha aqui, tem que botar a pilha na canetinha para funcionar aqui. Por isso, em sua origem, a disputa teve um caráter altamente técnico e filosófico. Mas os alemães, em seu intento de ganhar a batalha, tentaram dirigir o debate para as doutrinas mais controvertidas de Wycliffe, no propósito de provar que ele era herege e que, por isto, suas obras deveriam ser proibidas. John Hus e seus companheiros boêmios se deixaram levar por esta política e logo se viram na difícil situação de ter que defender as obras de um autor com cujas ideias eles não estavam completamente de acordo. Olha, isso é incrível. Repetidamente, os tchecos declararam que não estavam defendendo as doutrinas de Wycliffe, mas seu direito de ler as obras do mestre inglês, vamos lá, eles não estavam defendendo, mas eles queriam ter o direito de ler. Eu estava dando, ontem eu dei a última aula de heresiologia, matéria que você já estudava, né? E a gente vendo os sectários, né? Uma das coisas que eles fazem é não permitir que os seus adeptos tenham acesso a outros materiais, a outros documentos. Ok? Então, o que os boêmios estão
tentando aqui? Nós não concordamos com ele, mas queremos o direito de estudá-lo. Diferente da igreja evangélica cristã, que nós aqui estudamos tudo. E aí nós já vimos, ou vamos ver filosofia, vamos ter a introdução à filosofia, vamos ver metafísica, ó, bacana, antropologia, geografia bíblica já tiveram, não? Sociologia, todos esses campos nós vamos tratar, ok? Nós não queremos ser aquele pirata, né? De um olho só, a gente quer enxergar tudo. Como diz Paulo, examinar alguma coisa, né? Só fique com ela, não é isso? Examinar tudo. Entendi que é bom. Muito bem. Sem demora, diversos integrantes da hierarquia que eram alvos dos ataques de Hus e de seus seguidores e que viam nos ensinos de Wycliffe uma ameaça séria à sua posição, se reuniram ao grupo dos alemães. Sem demora, diversos integrantes da hierarquia que eram alvos do ataque de Hus. Era a época em que, em resultado do Concílio de Pisa, havia 3 papas. Venceslau apoiava o Papa Pisano, enquanto o arcebispo de Praga e os alemães da universidade apoiavam Gregório. Quer dizer, é uma balbúrdia só, uma bagunça só, em que o povo fica sem saber quem seguir. E ainda mais que a Bíblia não está no idioma das pessoas comuns. Não está. Lembrando que a Bíblia até então está em latim. E normalmente as missas eram feitas como? Está aqui o povo, está aqui o bispo, o padre. Em nome do Pai, da Filha e do Espírito Santo. Então não sabe nem quem está falando, mas amém. Né? Imagina. Por exemplo, o povo é inglês, a missa está sendo feita em latim. O povo é alemão, a missa está sendo feita em latim. O povo é tcheco, a missa está sendo em latim. Não está entendendo nada. Só está falando amém. Mais tarde, o arcebispo se submeteu à vontade do rei, reconheceu o Papa Pisano, mas se vingou de Hus e dos seus, solicitando deste Papa, Alexandre V, que proibisse a posse das obras de Wycliffe. Não pode. O Papa concordou e proibiu também as pregações fora das catedrais, dos mosteiros ou das igrejas paroquiais. Como o púlpito de Hus na Capela de Belém não se enquadrava nestas determinações, o golpe estava claramente dirigido contra ele. Só pode pregar nesses locais. Ele não era o costume dele, ou não se limitava a isso. A Universidade de Praga protestou, mas João Hus tinha agora de fazer a difícil escolha entre desobedecer o Papa, que não erra, imagina, e deixar de pregar. Com o passar do tempo, sua consciência se impôs. Ele subiu ao púlpito e continuou pregando a tão ansiada reforma. Este foi seu primeiro ato de desobediência. E a ele seguiram muitos outros, pois, quando em 1410 foi convocado para Roma, para dar conta das suas ações, ele se negou a ir. E, em consequência, o cardeal Colonna o excomungou. Excomungou. Em 1411, em nome do Papa, por não ter cedido a convocação papal. Mas, apesar disto, Hus continuou pregando em Belém e participando da vida eclesiástica, pois